Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor. Estou aqui no templo da Igreja Missionária no Jardim Luela. Hoje é a nossa sexta aula de História do Cristianismo. Estou gravando esta aula e logo mais às 8 da noite, agora são 5 e pouca da tarde, mas à noite os irmãos vão poder então assistir a aula, né, no horário que sempre nós reproduzimos ela por volta das 20 horas. Bem, sem delongar muito, nós já andamos um pouco pela história do cristianismo, estamos ainda tratando do primeiro, segundo e terceiro século, né? Aí é por volta de anos 100, 200, 300 antes do 400, né? Então são primeiro século de 100 anos andando até o ano 300, 390, por aí, tá ok? Repensando algumas coisas, porque eu não quero avançar ainda para o catolicismo, lá tem muitas coisas a ser tratadas ali, quando a igreja passa a ser a igreja imperial, depois de Constantino, e nós vamos ter reforma, contra-reforma e tantos outros assuntos, né, como avivamentos, que ainda vamos ter que dividir isto em porções aí de 4, 6 aulas, vamos ver conforme o conteúdo de cada plataforma, vamos dizer assim. Então, o que a gente pode repensar ainda nesse primeiro século? Tem muita coisa, há muitos assuntos, né? Nós estamos apenas dando uma passada por cima para os irmãos terem uma compreensão desde a fundação da igreja que nós vimos lá no dia de Pentecostes, né? Até a igreja se tornar imperial com Constantino, ok? Quando a gente fala em estudar, e eu vou entrar num tema talvez que ainda é muita discussão polêmica no pensamento cristão, vou dizer assim, não é um ponto de vista da igreja missionária, mas um ponto de vista do pensamento cristão, porque às vezes as pessoas falam assim, porque a necessidade da teologia, porque eu vou tratar um pouquinho hoje de seitas e heresias, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não dá para falar sobre tudo, mas vou falar um pouquinho de alguns pensamentos, os mais que eram mais complicados para a igreja lidar naquele momento ali entre o primeiro e o terceiro século. E o que aconteceu foi que entraram as heresias na igreja, né? As heresias começaram a se manifestar. Por quê? Primeiro, por causa de uma falta de compreensão de textual. Essa seria uma palavra mais correta. Porque quando a gente pensa naqueles cristãos que estão emergindo na sua fé, e como eu disse, eles eram cristãos mais do coração, né? E a Bíblia diz que enganoso é o coração, né? Eu citei até a fase lá do do Inácio sendo martirizado, que ele fala, eu quero instigar as feras a me devorar, né? Falta de compreensão, às vezes, por aquela paixão, aquele amor, aquela devoção que eles tinham pela igreja, por Cristo Jesus, pela obra do Salvador, né? De se doarem, de darem a sua vida. E eles tinham um pensamento da volta iminente de Cristo. Então, visto que a sua compreensão bíblica era de coração, de muita fé, eram homens vultos, grandes em oração, né? Então eles dedicavam a sua vida à oração, faz com que não haja uma interpretação mais correta das escrituras por alguns membros mais emotivos, né? Não é o caso daqueles que andaram mais próximos de Jesus. Então, eles tiveram uma compreensão mais clara e teológica da Bíblia. Então, quando a gente pensa no apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo é um teólogo, né? Ele faz uma exposição bem clara do Antigo Testamento, aplicando ela no Novo Testamento, né? Então, o apóstolo Paulo, quando você pega, por exemplo, os evangelhos, você está lendo os evangelhos, você está lendo relatos da vida de Jesus, né? Os 4 evangelhos tratam da divindade de Jesus, tratam Jesus como rei, trata Jesus como Senhor, trata vários aspectos teológicos também, mas não é teologia propriamente dita. São os atos de Jesus neste mundo, ele vindo fazer a expiação por nós. Então, quando você começa a ler, acaba Atos dos Apóstolos e você começa a ler Romanos, por exemplo, então você já vai ter uma tradução melhor dos atos de Jesus e do Velho Testamento, apontando teologia, soterologia, né? E nós temos ali doutrinas. Então ali já começam a ser o que é a salvação. Ali é soterologia pura, né? Então Paulo vai explicar o que é filiação, Paulo vai falar de sermos justificados pela fé. Então ali ele está fazendo já teologia, ok? Então a teologia ela é importante, é claro. Então por isso que eu falo que tem alguns problemas às vezes, por quê? Porque no nosso pensamento cristão e de muitas pessoas, então a teologia ela não é muito importante, porque o que manda é ser guiado pelo Espírito Santo e amar a obra de Deus. E eu já ouvi meu irmão falar assim, se Deus mandar eu faço, e aquela coisa toda, né? Então, por não compreender que, que a teologia ela anda abraçada com a vida devocional, a vida de oração, a vida de ser guiado pelo Espírito, né? Um depende do outro, né? Se você for um homem muito dado, uma mulher, um jovem muito dado à oração e deixar a teologia ou o estudo ou a interpretação correta dos textos, você acaba caindo no tema que nós vamos tratar um pouquinho, que são seitas e heresias. E se você é muito dado apenas à letra, à teologia, o que acaba acontecendo é que você, às vezes, torna esta letra uma letra morta, né? A letra fica sem vigor, só ficam palavras. Eu estou colocando aqui de uma forma bem rude, assim, meio, não estou querendo entrar nos termos técnicos, mas dizer de uma forma mais simplista possível, para a gente entender que são necessários os 2 pontos. Porque se a gente faz uma interpretação correta e vive uma vida pelo Espírito, guiada pelo Espírito, uma vida de comunhão com Deus Pai, uma vida de oração, então a gente consegue andar perfeitamente. Então, Jesus era um homem de oração, mas era um homem de palavras, né? Então, Paulo era um homem de oração, mas era um homem de palavras. O apóstolo Pedro era um homem de oração, mas era um homem de palavras. E os seus discípulos, Timóteo, né? E tantos mais pais da fé, eles não se desviaram da fé, porque além deles terem a palavra, eles tinham a vida devocional. Então eles evitaram os desvios da igreja. Então vamos tratar um pouco das questões sabendo disso, né? Sabendo disso, que a teologia é importante na nossa vida devocional. A gente estuda, ora e segue a direção do Espírito Santo para que a gente não caia nos erros que muitos caíram lá no passado. Então, seitas e heresias, a igreja lidou com ela respondendo às heresias teologicamente, interpretando
as escrituras. Então tiveram os concílios, conversaram, fizeram o credo apostólico, que eu falei para vocês, são respostas para as heresias. Elas não foram respondidas com orações. As orações alinhadas com a interpretação da palavra para responder o porquê não se cria naquelas heresias, ok? Então, eu só vou citar, então, alguns algumas das seitas, né, e as heresias que elas pregavam, para você ter uma compreensão assim do que se passava naquele momento, né? Então, a primeira heresia que vai surgir, que nós vamos ver na história da igreja, são os gnósticos. Não sei porque eu apaguei aqui, tá? Mas os gnósticos surgiram e eles tinham uma interpretação muito equivocada, vamos colocar esta palavra, de quem era Deus Pai, de quem era Deus Filho, né? Então, para os gnósticos, resumindo aqui, Deus era um ser supremo, criador, e toda a matéria era má. Então, esse corpo é mau. Então, Deus criou todas as coisas, um Deus bom, um Deus justo, e houve um Deus inferior que criou a matéria. E esse Deus inferior é Jeová. Tá? Jeová criou a matéria e a matéria é má. Então, precisava-se de um mensageiro que viesse, né, do céu, que seria o Messias, para que nos livrasse desse corpo, desta matéria má. Então, para o gnosticismo, quem era Jesus? Jesus era um espírito, um fantasma. Ele não tinha matéria, porque se a matéria é má, ele não pode ter um corpo físico, ok? Então Jesus era como se fosse um fantasma, um corpo físico, né? Então, como é que lá no primeiro século, como é que esta igreja vai responder ao gnosticismo? Então você vai encontrar lá a primeira carta do apóstolo São João respondendo contra o gnosticismo. Ele vai dizer assim, capítulo 1 de João, né? Verso 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Entendeu? As nossas mãos tocaram da palavra da vida, ok? Só peguei esse verso, mas se você ler a primeira carta do apóstolo João, são respostas, algumas frases ao gnosticismo, né? Ele implanta sua doutrina, teologia, e vai dizer, se alguém não vem ter convosco e não traz esta doutrina, nem os recebais. Então João estava, de uma forma de palavras bíblica e provando a sua tese, porque você precisa ter uma prova. E a prova que João dá é dizer, eu toquei na palavra. Né? Nossos olhos vimos, nós contemplamos ele e tocamos na palavra da vida, Jesus. Então é uma resposta ao gnosticismo. É claro que o gnosticismo tem muitas outras implicações, né? Mas eu estou dizendo apenas umas para você ter ideia, né? Depois nós vamos ter os ebionitas. Quem são os ebionitas? Os ebionitas é uma ala judaizante, tá? São os cristãos que observavam os costumes judaicos, tá? Eles estavam lá na igreja, né? E eles tinham aquela
questão de dias especiais, né? Colossenses responde isso, né? Uns fazem questão de dias, de horas, mas para nós todos os dias são iguais. Paulo vai responder a eles. Então, eles tinham as questões de dias, de rituais, a questão da circuncisão, a questão do sábado, né? Então, são os ebionitas. A palavra ebionita do hebraico, ela significa pobre, tá? Então, eles trabalhavam isso. Eles rejeitavam quem? Eles rejeitavam o apóstolo Paulo. Por quê? Porque a teologia de Paulo confrontava o pensamento ebionista, né? Então, eles negavam a realidade da natureza divina de Cristo, né? Então, Cristo não era Deus. Cristo foi um bom homem, um profeta, fez milagres, foi ungido pelo Espírito Santo, né, quando ele saiu do batismo de João. Então eles aceitavam todos esses fatos, mas rejeitavam que Jesus era o Filho de Deus, né? Então, eles formavam a ala judaizante da igreja, né? Jesus era extraordinário, profeta, mas não Deus, né? Então, qual é a resposta? Eu marquei aqui, tá? Eu estou fazendo uma pequena leitura aqui do lado. Capítulo 1 do Evangelho, já no Evangelho de João, é uma resposta também do apóstolo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ok? No princípio era o Verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todo o Evangelho de João, na verdade, também responde aos ebionitas como como aquelas pessoas que negavam a divindade de Cristo, ok? Depois nós vamos ter os maniqueus, né? Maniqueus é uma palavra que vem do nome Mani, que é persa, é o fundador. O Mani é um fundador da doutrina dos maniqueus, ele é uma igreja persa, tá? Então, ela acreditava que o universo compõe-se do reino das trevas e da luz, e ambos lutam pelo domínio do homem, né? Você já viu essa coisa que nós temos hoje, aquela luta do bem contra o mal, né? Aqueles símbolos que tem, né? Duas bolinhas, a negra, escuro. Então, isso é uma espécie de maniqueísmo, ok? Então, Jesus não era um Cristo celeste, ou ele não veio do céu, né? E os apóstolos tinham corrompido as escrituras, eram as palavras deles, e eles não souberam interpretar bem o que Jesus os ensinou. Então Mani veio para fazer uma interpretação correta, né? Toda heresia tem um bom argumento para se firmar. Mas os discípulos andaram com ele, mas não entenderam bem ele. Mas Mani recebeu uma revelação divina com uma interpretação correta, né? Então diziam que os homens tendiam para o mal por terem sido feitos assim por Deus. Nós somos feitos mal, né? Interessante que quando você lê Gênesis, por exemplo, você vai ver que toda a criação de Deus é boa. Deus fez tudo e tudo ele agradou. E até o homem, quando ele criou, ele fez tudo perfeito e se agradou da sua criação. Isso foi bom, né? Deus abençoou toda a sua criação e descansou no sétimo dia, né? Então, mas para Mani, o homem era mau, né? Então, a igreja combatia isso também. Depois nós vamos ter Marcion, os marcionitas, como alguns dizem, mas eu gosto de tratar como Marcion, que é o fundador, né? É um homem nativo do Porto, foi a Roma pelo ano 138 e tornou membro da igreja de Roma. Ele não conseguiu levar aquela igreja a aceitar o seu ponto de vista de interpretação bíblica, e fundou lá a sua obra, a sua igreja. Teve muitos seguidores, né, congregações em todas as províncias romanas. Ele tinha um pensamento mais ou menos parecido com os gnósticos, da mesma forma não acreditavam na matéria ser boa, ok?
como os gnósticos. Então eles têm um ponto de vista, só que eles não aceitam também os judeus, e o judaísmo era uma ala bem complicada que fazia oposição à nação, aos hebreus e aos judeus cristãos também, e ao judaísmo. De todo judeu é mau, porque eles tinham aversão e consideravam os judeus maus, tá ok? Então, eles pensavam assim para que ponto de vista dele, né? Judaísmo é mau, o mundo é mau, e para criar a sua tese, então ele tem que dizer que Deus tem um Deus mau, que é o mesmo pensamento lá do gnóstico que eu falei, que é Jeová que criou esse mundo. E esse Deus mau que criou essa matéria mal, ele criou lá no Velho Testamento. Um pouco difícil, mas quase igual aos gnósticos, né? E tem um outro Deus bom que surgiu, que é o Deus do Novo Testamento, tá? Então, por quê? Porque o Deus do Velho Testamento, para Marcion, é um Deus que mata, é um Deus sanguinário, é um Deus, né, que permite tantas guerras, que faz, que tem pecados como o de Davi. Então, aquele Deus é um Deus perverso. E para Marcion, o Deus do Novo Testamento, ele é um Deus brando, ele é um Deus de amor, ele é Deus, né? Então, como é que ele vai lidar com isso? Ele vai aceitar apenas o Evangelho de Lucas e as cartas paulinas. Por quê? Porque ele quer rejeitar tudo que é escrito por judeus ou os seguidores mais diretos de Jesus, né? Então, Jeová não é o mesmo Deus no Novo Testamento, é isso que Marcion vai falar, né? Por causa da sua imoralidade, crueldade, e o de Deus no Novo Testamento é de misericordioso, amoroso, bondade, é um Deus moral. Para Marcion, o Deus do Velho Testamento é imoral e o do Novo Testamento é moral, ok? Então esse é o pensamento de Marcion. Eu estou pulando porque eu não quero ser muito longo com o vídeo gravado, tá bom? E é só para você entender que a igreja tem um propósito sempre de defender a fidelidade das escrituras, né? Depois nós tivemos o montanismo. O montanismo é a reação às inovações que foram introduzidas na igreja pelos gnósticos e pelo paganismo em geral, à custa da fé e da moral, né? Foi fundado na Frígia entre o ano 135 e 60 por Montano, o nome do fundador, e Priscila e Maximínia, profetisas do movimento. Geralmente tem as suas profetas também lá, né? Eles tratam muito a questão espiritualizada, tá bom? É aquela igreja que espiritualiza tudo, que vê Deus, diabo, anjo em todo lugar, né? E leva a igreja por caminhos heréticos, né? Então esse é mais ou menos o pensamento de Montano, né? Então quais são as doutrinas que foram rejeitadas, né? E que tornaram-se algumas no catolicismo, né? Exaltação da castidade, exaltação da viuvez, né? Então, divisão dos pecados em moral e venial, exaltação do martírio, né? Então se foi martirizado, esse era exaltado. Então são alguns dos seus pensamentos, né? Suas doutrinas em geral é as mesmas do cristianismo católico hoje. Tem um pouco de semelhança, tá? Ok? Eles têm muitas coisas, mas nós vamos pular. E vamos passar por novacionismo, né? Então foi o montanismo reaparecer numa outra época sem as reivindicações proféticas que desapareceram. Então, tirou-se
as profecias, o ver tudo e aquela coisa toda, e ficou mais o pensamento puro, a castidade, né? E, e, e o ser martirizado e essas coisas continuaram com Novaciano, né? Então, eles prosseguiram no mesmo pensamento de Montano, tirando as partes espiritualizadas, tá? Depois vamos ter os donatistas, e como os montanistas e os novacionitas estavam principalmente preocupados com as questões de disciplina, né? Por quê? Porque depois daquele último imperador antes de Constantino, eles são, os donatistas são aqueles que ficaram, prezaram pela questão dos lapsos, né? Então, como é que nós vamos agir doutrinariamente, como é que nós vamos tratar estas pessoas, os caídos, né? Então, eles queriam uma membresia pura, sem pecados. Então, os donatistas são mais pegando o montanismo, sendo melhorado no novacionismo, e agora no donatismo colocando mais regras. Seria mais ou menos isto, né? Agora tornando as coisas um pouco mais duras para a sua membresia. Seria um rigor mais, né? Mais voltado para pureza. Eles rejeitavam os que caíram. Os que caíram não tinha mais retorno, não tinha mais chance para eles, tá ok? E aí nós vamos ter outras questões mais à frente, como a questão da doutrina pelagiana e tantas outras que foram resolvidas em concílios, rejeitadas, entre outras, mas não quero tratar disso. Eu só queria estar falando com você hoje, para a gente pensar. Eu só queria pensar com você nesta relação que nós temos de responsabilidade com as escrituras sagradas, né? Porque nós estamos vivendo um tempo que não é diferente, né? As perseguições existem em alguns países e até em nosso país, mas de forma diferente das que eles sofreram. Nós continuamos tendo doutrinas e nós estamos vivendo no mesmo momento que eles talvez viveram naquele momento lá, que é as heresias não nascem extra igreja ou fora da igreja. Geralmente, via de regra, elas nascem dentro da igreja. Né? Então nós vamos ver aqui no Brasil mesmo grandes líderes que implantam pensamentos antibíblicos, pensamentos que não estão em acordo com a fé cristã, com aquilo que nós cremos. E dentro desse pensamento que esses líderes implantam, eles seduzem muitas pessoas e levam elas a crer com sinceridade naquilo que eles pregam, né? E eu não me engano de dizer para você que eu sei que tem muitos que fazem isso mal intencionadamente, que é simplesmente por recursos ou por ganhar mais pessoas ou por ter um status, um nome e ter uma igreja grande, mas também muitos que o fazem por ignorância mesmo, por dizer estou seguindo a orientação do Espírito Santo, né? Então, esse movimento lá do primeiro, segundo, terceiro século, a igreja trouxe respostas estudando as escrituras e interpretando as escrituras. E a nossa responsabilidade é a mesma. É pregar o evangelho, a verdade de Cristo, né? Como diz Paulo a Timóteo, em tempo e fora de tempo, a gente tem que pregar a fidelidade das escrituras.
independente se as pessoas não quiserem ouvir a verdade. Mas a nossa responsabilidade é examinar as Escrituras, né? E pregar a fidelidade das Escrituras, custe o que custar, né? Então, esta foi a responsabilidade que os homens de Deus, que eram homens de oração, mas que interpretavam as Escrituras, cuidaram da sua igreja. E esta é a responsabilidade que eu e você, como membro de uma igreja, é dizer às pessoas: não, esse pensamento está errado, né? Isto que você crê não está na Bíblia. Ah, mas o Espírito me revelou. Não, mas se o Espírito, se estiver em desacordo com a Bíblia, é outro Espírito, né? Não é o Espírito de Deus. Né? Então, que esta aula possa ser proveitosa para a sua vida, abençoar você. E eu estou encerrando essa primeira série, crendo que você vai estar com o Elielso aí, né, em 6 aulas, percorrendo o mundo do Novo Testamento, e também dizendo para você que logo, logo, se Deus o permitir, nós voltamos para agora tratar de outros assuntos e também um pouco mais de história do cristianismo mais à frente, falando dessa continuidade até os nossos dias, né? É uma longa caminhada, mas nós vamos fazendo isso com alegria no nosso coração até a vinda do Senhor, né? Que Deus abençoe, te dê uma ótima noite aí e que você possa tirar algum proveito das palavras que foram ditas nesta tarde em nome do Senhor Jesus.